Mas afinal, o que é engenharia do cardápio? Bem, eu vou trazer um conceito técnico, né, para você entender na teoria e depois a gente vai falar sobre como funciona isso realmente na prática. A engenharia do cardápio é uma ferramenta fantástica de gestão que pode melhorar e muito a lucratividade do seu estabelecimento. A base dessa técnica foca nas informações que estão à disposição do gestor do restaurante a partir do seu controle de estoque, produção e venda. Todo esse estudo baseia-se nas informações de controle de volume e lucro dos produtos em seu cardápio. Basicamente é o seguinte, todas as vezes que você tiver que estudar volume de venda, e lucratividade dos seus pratos, você está aplicando a engenharia do cardápio. Claro que talvez você ainda não saiba a técnica a fundo e o passo a passo para você aplicar ela na prática. Por isso, você vai aprender um pouquinho mais sobre essa técnica nesse treinamento. Os pontos importantes que você deve ficar atento na sua engenharia do cardápio é visual, volume de vendas, custos e controle e manutenção do seu cardápio. A parte de visual que a gente está dizendo aqui é a respeito do cardápio físico mesmo, realmente em loco no seu restaurante, né? Existem algumas técnicas que você vai poder aplicar para você aumentar, chamadas características de sucesso, para poder aumentar esse poder de venda de alguns pratos dentro do seu estabelecimento. O volume de vendas está ligado diretamente ao número de pratos que você vende dentro de um dado período de estudo. Digamos que você quer estudar durante um mês, ou durante um trimestre, um semestre, durante um ano inteiro, quanto você vendeu de cada prato dentro do seu cardápio. Os custos está ligado diretamente a quanto você gasta na produção e o seu preço de venda, aquela famosa margem de contribuição, beleza? Controle e manutenção está ligado a você manter os pratos realmente que você tem mais resultados e você eliminar os que você não tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. A engenharia do cardápio foi desenvolvida e aprimorada por Cassavant Smith, que procurava determinar quais os pratos mais interessantes para se sugerir e quais os que deveriam ser retirados do cardápio. Basicamente, ele dividiu os grupos dos seus pratos, de todos os seus pratos do seu cardápio, em 4, tá? São os estrelas, burro de carga, quebra-cabeça e cães. O que seriam esses pratos? Os estrelas são os seus pratos campeões de vendas. São também os que trazem o maior lucro para o seu restaurante. Os burros de carga são aqueles que vendem bem, ou seja, né, tem uma boa popularidade, mas não possuem tanta lucratividade. E os quebra-cabeças são aqueles que têm pouca popularidade, ou seja, não vendem bem, mas possuem uma alta lucratividade. E os cães são aqueles que têm baixa demanda, ou seja, né, ele tem baixo volume de venda e também tem baixa lucratividade. Eu resolvi, né, trazer uma explicação mais prática para você entender melhor como a gente divide esses 4 grupos dentro do nosso cardápio. Então vamos lá. Digamos que eu tenho adaptado as categorias para burro de carga, estrelas, problemas e desafios. Fica mais fácil para a gente visualizar, fica mais fácil para a gente poder entender. Os estrelas devem ser 70% da média dos pratos que você tem no seu cardápio. Quais são esses pratos estrelas? Como é que funciona? Os estrelas são o seguinte, são os pratos que você tem uma alta lucratividade e que você tem uma alta popularidade. Devem ser 70% do seu cardápio. Os burros de carga, tá vendo aqui? Os burros de carga são baixa lucratividade. Por que baixa lucratividade? Você vê que tem uma seta aqui indicando no gráfico a lucratividade. Então, cada vez mais que ele estiver perto do zero, digamos que aqui seja o zero, né, ele vai diminuindo, né, a sua lucratividade. Cada vez que ele vai subindo, ele vai aumentando o seu volume de venda. Então, você vê que os estrelas eles estão aqui no topo, praticamente da seta, e também no topo aqui da parte de lucratividade. Os burros de carga ele tem baixa lucratividade e alta popularidade. Tem muito volume de venda, mas não tem tanto lucro. E os desafios têm alta lucratividade, você vê que ele está quase na ponta da flecha aqui, né? Mas ele tem baixa, né, popularidade, ou seja, ele não está aqui no alto, perto dessa seta aqui. E os problemas, eu coloquei até um Doberman aqui, um Doberman, né, como você queira falar, né, um cachorro selvagem, aquele cachorro cão de guarda, aquele cachorro voraz, eles são os de baixa lucratividade e baixa popularidade. Eu vou explicar para você no próximo slide como você ajusta isso para o seu cardápio ficar mais eficiente e se tornar realmente um cardápio vendedor. Quadro correspondente. Então aqui está o modelo de Cassavant Smith, né, engenharia do cardápio. Então o item 1, que são as estrelas, você deve manter no seu cardápio. Como eu disse lá, né, são os itens que você tem, né, uma alta lucratividade e tem uma alta popularidade. 70% do seu cardápio precisa ser esses pratos aqui. O 2, burros de carga. O 2 e o 3, que está aqui, burros de carga e desafio, são os pratos que você vai ajustar dentro do seu cardápio. Nos burros de carga você deve o quê? Aumentar o preço com algumas técnicas, né?
você vai criar um aumento de preço, mas que o seu cliente não se sinta, que ele não fuja dos pratos, né? Porque ele já tem um volume bacana, você vai ajustar ali com algumas técnicas para ele poder não deixar de consumir esse prato. E os desafios, né, que está aqui, você está vendo aqui os desafios, ele tem uma alta lucratividade, ou seja, são pratos que você já lucra bem. Porém, você não está vendendo muito, então você vai criar técnicas, né, para você poder aguçar mais a vontade dos seus clientes para consumir esse prato dentro do seu restaurante. Esses quadrantes servem para você entender, né, que existe uma ciência, existe uma técnica a ser aplicada. E a engenharia do cardápio é justamente isso. É você estudar o seu cardápio, ver quais os pontos que você deve aprimorar e melhorar para você ter mais resultado. Eu vou te mostrar agora a minha planilha e como eu faço isso na prática no meu restaurante. De maneira prática, você vai entender como, né, cada um dos seus pratos se posiciona dentro da sua engenharia. Você vai ver seus burros de carga, você vai ver como controlar os seus pratos problemas através da sua média de popularidade e da sua média de lucratividade. Isso de maneira prática para facilitar o seu dia a dia. Além disso, você vai ter ferramentas que você vai poder buscar a nível de pesquisa. Então você vai poder indicar quais são meus pratos problema, quais são meus pratos estrela. E automaticamente, né, de maneira simples, você consegue visualizar cada um deles no seu cardápio. Então, se você gostou dessa dica e quer participar de um treinamento intensivo, clica no botão abaixo e garanta sua vaga no treinamento Cardápio Vendedor.